Como fazer o deploy de uma aplicação Angular SSR? Muitas pessoas têm essa dúvida e nesse vídeo eu quero mostrar como a gente consegue fazer isso de uma forma bem fácil e bem pragmática, com que você consiga publicar um servidor Angular, né, que é renderizado com Node, na web. Beleza? Bora lá ver então. Belezinha, então aqui eu tenho uma aplicação Angular SSR, tá? Eu acabei de criar ela, só fiz algumas modificações aqui que eu já vou explicar, que tem a ver com essa configuração, né, de publicação de uma aplicação Angular SSR, tá? Server-side rendering. No caso, a única coisa que eu mudei aqui praticamente foram esse arquivo de routes aqui, tá? Do servidor. Eu pedi para ele renderizar toda a rota como server, só por precaução mesmo, para ele não tentar renderizar com pré-render, como estava aqui, tá? Eu quero que ele renderize sempre que eu acessar alguma rota, digamos assim, ele renderize no servidor mesmo, né? Sob demanda. E aqui no arquivo server.ts, que é basicamente o arquivo que configura ali o Express, né? Basicamente para fazer configuração do servidor Node, né? Onde ele coloca a engine aqui do Angular e tudo mais para renderizar as rotas, tudo, né? E também roteia com arquivos estáticos. Aqui, né? Basicamente nesse cara, eu adicionei uma configuração, tá? Ele só vem com essa configuração basicamente aqui da porta, mas eu adicionei uma configuração de hostname também, tá? Por padrão, né, a gente sobe o servidor para localhost, né? Que localhost basicamente é um hostname ali padrão, né? Que a gente já é atribuído ao nosso servidor sempre que a gente tenta rodar ele, que ele é basicamente localhost é uma rede privada ali do computador. No caso do meu computador aqui, eu consigo acessar, né, esse servidor, essa porta do servidor de forma normal dentro da minha máquina, mas ela é privada, né? Acaba que uma pessoa fora da web, de outro lugar fora da minha máquina, ela não consegue acessar esse servidor, né? Por estar em localhost. Então, para que a gente consiga publicar para a web, no caso, né, ser público mesmo, a gente precisa botar esse hostname como 0.0.0.0, tá? Isso aqui é uma prática bem normal, bem comum, né? Qualquer pessoa, até você, se você já tentou publicar alguma coisa na web, vai notar que precisa fazer isso daqui com o servidor, tá? Indiferente do tipo de servidor, seja Java, Node, .NET, qualquer coisa assim. Tem que fazer isso daqui porque isso daqui é do protocolo mesmo, tá? Então, basicamente, quando a gente colocar o Node Env aqui como production, tá? Por padrão ele não é, né? Por padrão acho que ele vem vazio. Mas se for igual a production, a gente usa esse daqui. Se não, a gente vai manter localhost. E aí eu passo o hostname aqui, né? E aqui também, né? Como ele já vem por padrão, eu vou passar uma porta lá na hospedagem, tá? Então eu vou passar o Node Env aqui na hospedagem e a porta aqui também, tá? Vindo aqui, né? Eu vou usar na hospedagem basicamente o WebDoc, tá? Que é uma hospedagem em VPS bem legal. Que basicamente essa sigla, né, VPS, significa que a gente vai ter um servidor virtualizado, tá? Claro, é um data center gigantesco, provavelmente nessa empresa aloca, mas ela permite com que a gente aloque um fragmento desse servidor gigantesco, né? Eles chamam isso de VPS, tá? A sigla eu não me lembro certinho, tá? Mas é basicamente a virtualização de uma máquina. Então a gente vai lá, né? Tem até aqui em produtos, a gente pode ver, ó, vai ter uma tabelinha aqui onde ele vai fornecer para a gente algumas coisas, tá? Então isso daqui tem várias empresas de hospedagem no mundo inteiro, tá? Essa empresa aqui é europeia, se eu não me engano, da Dinamarca, tá? Então pode ter uns probleminhas de latência, mas é muito barato isso daqui, então eu realmente fico muito empolgado porque é muito baratinho e dá para criar várias coisas legais. Tem bastante RAM, uma memória RAM, tem 768 MB, né? É mais que 500 MB. Geralmente aqui no Brasil a gente pega um servidor por 15 reais, né? 20 reais vai ter 250 MB. Aqui já tem bastante, né? Quase um triplo aí, se a gente pega. O triplo, na verdade, eu acho. Então, tem 10 GB de storage e basicamente um core aqui, né, uma thread na CPU, né? Então é processamento limitado, memória limitada, é claro, mas para um servidor Node básico, simples, né, não faz nada complicado,
é mais que suficiente. Olha só, a bagatela de provavelmente aí vai dar uns R$ 6 por mês, né? O que é R$ 6, né? Para manter uma aplicação. Aí tem um servidorzinho mais parrudo e tal. Mas aqui eu vou usar esse servidorzinho aqui, tá? Então bora lá. Ó, aqui eu já criei o nosso servidor, tá? Então ele já fornece aqui um IP, tá? Pra gente. Se a gente quiser apontar, né, esse IP na hospedagem, né? Lá no registro e tal. E ele já tem um alias aqui também, tá? Se eu tentar acessar esse alias, ele não vai trazer nada, porque apesar de ele ser, digamos assim, uma máquina, né, que está roteando, que está aceitando requisições externas, né, não tem um servidor, né, de arquivos que processa essas requisições. Né? Então, o que a gente vai fazer agora é mandar o nosso código aqui desse projeto para essa hospedagem, tá? E para isso a gente vai usar basicamente o FTP, né? Que é um protocolo de transferência de arquivos, aí é bem antigo, igual os incas e os maias faziam, tá? É um negócio bem antigo, não tem nada assim de revolucionário nisso, tá? Mas é uma abordagem comum aí. Várias hospedagens do Brasil, basicamente eles fornecem, né, um acesso SSH, né, que permite com que a gente entre na máquina através do terminal e configure a máquina Linux ali geralmente, né? E também o FTP para que a gente consiga transferir os arquivos de uma forma mais dinâmica, né? E mais fácil também. Então aqui eu estou usando o FileZilla, tá? Eu sei que está bem pequenininho aí, mas é porque eu realmente não achei um jeito de dar um zoom aqui, tá? Mas basicamente aqui na esquerda eu já fiz o login na hospedagem, tá? Então aqui na esquerda são os arquivos da minha máquina, ou seja, desse projeto aqui, tá? E aqui na direita é a máquina da hospedagem, tá? Que é basicamente essa máquina aqui, tá? Então o que eu vou fazer basicamente é simplesmente pegar o arquivo dist, que eu já fiz o build aqui, tá? E jogar para cá, tá? Bora lá. Ó. Beleza, vindo aqui no terminal, bora conectar aqui. Eu vou usar o comando SSH, que eu já tenho de bate pronto, tá? Esse daqui é o usuário, admin. E esse daqui é o host, tá? Que o nossa hospedagem dá pra gente aqui, né? E já configura aqui pra gente, para que a gente já consiga acessar a máquina automaticamente via SSH. Eu já configurei as chaves, tá? Então eu tive que botar a chave pública aqui do meu computador, a chave SSH pública, lá na hospedagem, para que a hospedagem consiga se conectar com a minha máquina e também consiga fazer sua troca de chaves sem precisar de um login e senha, tá? Então fica uma comunicação bem segura, tá? Aqui ele vai tentar se autenticar, ele já autenticou automaticamente, tá? Conforme eu disse, porque já tem as chaves SSH configuradas. Aqui eu já estou dentro da máquina, tá? Então eu vou vir aqui e rodar um sudo su, porque muitas das coisas que eu tenho que fazer aqui tem que ser em modo root, né? Ou seja, como super administrador, digamos assim, né? Super usuário. Então é assim que a gente faz aqui no Linux, tá? Vou botar a senha aqui do meu usuário, tá? E show, aqui eu já estou em modo root, tá? Vou dar um ls aqui e já dá para ver que a pastinha dist, tá? Aqui do nosso FileZilla, né? Bom e velho FileZilla, que o upload que eu fiz aqui, tá? Aqui eu sei que tá bem pequenininho aí, mas basicamente a gente fez o upload e já dá para achar aqui, tá? Se eu for tentar rodar aqui um Node ou qualquer coisa aqui, por exemplo, a gente vai ver que não tem, tá? Ainda. Por quê? Porque essa máquina, ela tá limpa, bem dizer assim, é uma virtualização ali seca, tá? E como a gente tá também com memória e coisas do gênero muito limitado, no caso não tem nem 1 GB, não dá nem para rodar o ngbuild aqui, tá? Então a gente literalmente tem que subir a dist pronta, tá? Quer fazer deploy, tu pega, faz o deploy na tua máquina e joga para hospedagem e lá tu inicia o servidor ou inicia o servidor, tá? Então basicamente, como o servidor é muito fraco, a gente tem que fazer dessa forma aí, não tem muita mágica não, tá? Então aqui a gente não vai usar Docker, né? Porque enfim, nem o Angular build funciona, quanto mais um Docker, né? Que é mais pesadinho assim, questão de memória RAM e tudo mais, né? Então o que a gente vai fazer aqui é usar os recursos mais antigos que a gente tem, que é basicamente configurar a máquina, tá? O que a gente vai fazer aqui para não ficar quebrando a cabeça com versão de Node? Eu vou vir aqui no NVM, tá? Esse pacote aqui que é muito bom, Node Version Manager, tá? Então a gente vai vir aqui na aba de
installing and updating, tá? Então eu vou vir aqui copiar aqui esse cara que instala automaticamente e vou copiar aqui, colar, né, quer dizer, ele já vai instalar o NVMe pra gente. Se a gente tentar rodar NVMe aqui, ele vai dar um erro porque o terminal ainda não tem esse comando conhecido. Então vou vir aqui, tá? Vou botar o tio, né? /bash/rc, tá? Então o source aqui é um comando que ele recomputa, né, algum arquivo. Então basicamente o bash/rc é um arquivo onde a gente consegue declarar variáveis de ambiente e tudo mais ali para o nosso terminal. Então ele vai basicamente reprocessar esse arquivo, né? Esse arquivo, se eu não me engano, ele é sempre executado, né, quando o terminal, uma instância de terminal é criada, tá? Então a gente vem aqui, pede para ele rodar novamente, tá? Deixa eu vir aqui, pronto, recomputou. Agora eu vou dar um NVMe de novo e ó, legal, certinho, tá? Vou vir aqui, vou rodar o NVMe install, vou pedir para ele instalar o Node 20, tá? Estou mais acostumado com essa versão, apesar de já ter umas mais novas, né? Show, esperar um pouquinho, ó. Agora já tem a versão aqui, provavelmente ele já deixou como padrão também, ó, Node-V, tá o 20 aí, tá? Então agora, se eu rodar o Node aqui, eu já vou ter o Node normal, né? Então, ó, 1 mais 1 igual a 2, ou seja, eu tô com o Node aqui já, tá? Então, ó, beleza. Agora a gente já pode rodar o nosso servidor, tá? A gente vem aqui, Node, vou acessar a nossa máquina, tá? Vou vir aqui em Simple. A gente vai ter alguns arquivos aqui, server e server. Vou até abrir aqui para a gente ter uma imersão maior, ó, tá? Vou abrir aqui no nosso projeto, né, na pasta dist. A gente vai ter esses arquivos aqui, tá? Eu já rodei o build aqui. Então a gente vai ter basicamente essa pasta server, tá? Olha só. E aqui vai ser basicamente tudo que é relacionado ao nosso servidor em Angular. Tá? Então aqui é o arquivo server que foi transpilado, né, desse arquivo aqui que a gente tem, tá? Então basicamente aquele arquivo JavaScript ali, esse daqui. Inclusive aqui no package.json o Angular já traz pra gente um comando prontinho aqui, ó, que é node e tudo mais. Isso daqui não fui eu que fiz não, tá? Foi o próprio Angular ali, o Angular CLI, que criou o projeto pra gente com esse comando aqui. Então ele já vem aqui em dist, o nome do projeto, server, a pasta, né, e o arquivo server mjs, tá? Então basicamente ele tem que rodar esse arquivo aqui para iniciar o servidor. E é exatamente isso que a gente vai fazer na nossa hospedagem, tá? Então, vamos rodar aqui. Ó, ele já iniciou o nosso servidor, só que tem alguns poréns, ó. Como eu falei, aqui ele tá com localhost, tá? Ou seja, isso daqui não tá acessível, tá? Para web, né? Para tráfego externo, então é só para nossa máquina aqui, né? Esse servidor Linux aqui da hospedagem. E a porta 4000 não serve para gente. Ela vai ter que ser uma porta 80. E a hospedagem ela meio que redireciona para essa porta o tráfego, tá? Então tudo que bate naquele IP que eu mostrei aqui, ó, tá? Tudo que bate nesse IP aqui ou nesse alias aqui que vai para o IP também. Ele, por padrão, ele redirecionar para a porta 80, tá? Então a gente precisa fazer com que a nossa hospedagem, o nosso servidor, seja configurado corretamente, tá? Então para isso eu vou criar algumas variáveis de ambiente aqui na minha máquina Linux. Vou vir aqui, export, tá? Vou botar node env, tá? Vou botar production. Deu. E aqui eu vou criar uma porta também, tá? Da porta 80. Belezinha? Ó, show. Então se eu der um eco aqui, vou botar o cifrão aqui, né? Porque é uma variável, olha, já pegou 80, tá? Node env. Mas uma das coisas que eu mais gosto em sistemas operacionais Unix, né? Eu acredito que o macOS também seja assim. Linux, eu sempre usei Linux, assim, então é bem legal isso, porque é muito fácil de a gente criar uma variável de ambiente. Basicamente, só dei um export aqui, node-env e tudo mais. Ele já vai ficar aqui, tá? Então, é muito fácil. Basicamente, já deu para configurar. O echo aqui é basicamente um console log, né? Só que do shell script. Então, eu já vim aqui que deu 80, já tá certinho. Aí o production.
tá bom? Então, se eu rodar aqui novamente o meu comando ali para subir o servidor, a gente vai ver que a saída já vai trazer as configurações corretas. Ó, então aqui eu já vou ter o hostname aqui 00000 e a porta é 80. Então, nosso servidor Node, em teoria, está bem configurado já. Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue acessar ele agora. Vindo aqui, né, na nossa máquina, ó, a gente vai ter aqui esse alias, né, que é basicamente uma forma aqui, mas dá para colocar o domínio aqui depois, tá, mas vamos deixar padrão aqui. Vou acessar aqui, ó, e olha só, tchan, nossa aplicação Angular. Nota que aqui eu sei que tá bem pequeno, tá, mas dá para ver aqui que tá com a URL ali da hospedagem, né, se eu quiser bater direto no IP, né, que é basicamente como a web funciona, através de IPs, né? Ó, ele vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa, tá? Olha só que legal. Então é isso aí, olha só que legal. A gente conseguiu publicar basicamente uma aplicação Node, né? Com Angular na web, tá? Aí depois, claro, se você tiver curioso aí, pode dar uma olhada nesse webdoc aqui. E também você consegue trafegar com o seu domínio normalmente, tá? É bem tranquilo usar essa hospedagem aqui, eu curto bastante ela. E dá pra ver que a localização aqui tá na Europa, né? Basicamente na Dinamarca, então pode ter alguns problemas de latência, então eu acho que seria legal para dar uma diminuída nessa latência, usar algum serviço tipo Cloudflare, alguma coisa assim, que espalha, né, vários servidores pelo mundo, e aí ele meio que faz uma replicação que diminui a latência, tá? Então ele faz alguns caches e tudo mais, isso melhora bastante o tempo de carregamento. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like aí, não custa nada, é de graça e ajuda muito a gente a crescer, beleza? Se inscreve também no canal da Code, compartilha com seus amigos, com as suas amigas, para eles conhecerem aqui a Code Dimension, um lugar onde você vai aprender muito Angular de uma forma muito dinâmica e relevante, ficando sempre atualizado, né? Atualizada em relação às últimas novidades do Angular, beleza? E você já teve alguma dificuldade em implementar testes automatizados ou até mesmo teve a dúvida, né, de como fazer tal coisa ou como testar da forma mais correta, mais verídica, ou também já se perguntou por que muitos projetos, né, no longo prazo ou até mesmo no médio prazo, né, eles começam a ter muitos gargalos de retrabalho em relação ao teste, né, ou seja, uma alteração é feita no projeto, né, seja numa página, alguma coisa assim, alguma regra de negócio e vários testes quebram. Então, se você já teve essa dúvida, saiba que o curso novo da Code Dimension, testes automatizados com Angular, veio para resolver esse problema, tá? Nesse curso eu vou te ensinar como testar as diferentes partes de uma aplicação usando todos os recursos do Angular, tá? Então você vai entender como testar diretivas, componentes, pipes, serviços, interceptors, resolvers, guardas e por aí vai, tá? Tem bastante coisa que eu realmente fiz de forma bem granular para que a gente tenha um controle total. Tudo isso usando a abordagem do TDD, Test Driven Development, que é basicamente uma forma de escrever testes antes da implementação. Então a gente vai focar desde o início ali do curso, tá? É um curso extenso, tá? É um curso onde você vai ter um mergulho bem grande e vai ter uma imersão bem grande também, onde vai ser basicamente 30 horas de conteúdo, é bastante coisa, dos mais de 200 aulas também. Então, basicamente, a gente vai construir cada partezinha de uma aplicação usando o TDD, para que você entenda cada nuance, cada dificuldade, consiga trazer isso para sua realidade, tá? Não ficar só na teoria, sabe? Porque no papel, na teoria, é muito bonito, né? Mas quando a gente traz para o dia a dia, para a realidade, a gente vê a dificuldade e muitas vezes abandona, não é? Então, a ideia é que você tenha uma imersão mesmo e aos poucos você vai entendendo como enfrentar os desafios dessa nova abordagem, né? Que apesar de ter 30 anos aí de mercado, ainda é pouca utilizada em relação à abordagem de escrever código depois de testar, né? Ou às vezes nem testar. Então, a gente vai usar TDD. Também vou ensinar como a gente consegue testar, principalmente componentes, né? Que eu acho que são a parte mais crítica de uma aplicação, são os componentes, né? Numa aplicação Angular, no caso. Então a gente vai entender como a gente consegue evitar detalhes de implementação, tá? E fazer com que os testes não fiquem frágeis, né? Ou seja, sempre que tiver uma alteração, como eu citei antes, uma alteração no código, vários testes quebram. Então,
a gente tem que fazer sempre o teste, não quebrar, não ser frágil quando uma alteração mínima acontece. Claro, se é uma alteração na regra de negócio, né, realmente altera a ideia, né, a regra, como o software funciona, o teste, que é uma representação, né, da especificação do software, deve quebrar, logicamente. Mas quando, às vezes, uma cor de botão muda ou alguma classe CSS muda, não tem por que um teste quebrar. Então, a gente vai focar, né, em evitar detalhes de implementação. Além também de você vai aprender testes unitários, tá? De uma forma bem ampla, tá? Mais de 60% do curso é baseado em testes unitários, afinal essa é a grande demanda. Você também vai aprender como implementar testes de integração, tá? E também testes end-to-end com Cypress, tá? Tudo isso usando NX, Jest, NGMox e muito mais. Angular também, obviamente, né? E Wind também para estilização. Então é um projeto que vai realmente trazer uma stack aí bem moderna, tá? Para você aí tá querendo aprender coisas e botar várias coisas em prática. Esse curso é muito bom, ele é excelente, foi realmente meses de trabalho, mais ou menos 8 meses de trabalho, onde eu tive que diluir meu conhecimento de mais de 10 anos de carreira. Então consegui diluir nesse curso e ficou bem estruturado, ficou bem legal, tá? Dá uma conferidinha aqui no QR Code que tá na esquerda, tá? Confere lá e depois me diz. Quero te ver como aluno, beleza? Até mais.